Boa noite aos amados irmãos e a todos que nos assistem em mais um culto online da Igreja Cristã Evangélica do Bequimão, e que não ainda podemos estar juntos fisicamente com os amados irmãos, amigos, mas pela tecnologia, que nos é disponível pela internet, vamos iniciar mais um culto ao nosso Deus, para louvor e honra do seu nome. E para iniciarmos, vamos orar, pedindo que Ele nos ilumine em todos os momentos, em todos os atos, os passos deste culto aqui agora. Santo, eterno e poderoso Deus, te pedimos que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, nos prepare para esse momento tão especial, que é o de cultuar o Teu nome, que é o nome mais sagrado que existe. Nosso Jeová, nosso El Shaddai, o nosso Deus forte, a quem nós amamos de todo o nosso coração. E a Ti dedicamos este momento de culto, Senhor Deus bendito. Que o Senhor ilumine a cada passo mesmo, que prepare este momento aqui agora, do louvor e da pregação, e que sejam momentos de grande edificação para todos os que estão assistindo a este trabalho, participando deste trabalho, deste culto ao Teu santo nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Pronto, nós vamos dar continuidade. Neste momento faremos a leitura da palavra do nosso Deus em Salmo 23, certo? Me acompanhe. Salmo 23 que diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Teu bordão e teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que o Senhor nosso Deus possa continuar nos abençoando, nos fortalecendo, e que estejamos chegando aos últimos cultos online, e que em pouco tempo, no tempo determinado pelo nosso Deus, voltemos a nos reunir em nosso templo, podermos nos abraçar e cultuar fisicamente juntos ao nosso Deus bendito. É a nossa oração. E neste momento agora passaremos para o ministério de louvor. Minha vida te consagro, meu melhor entregarei. O meu ser é renovado, me prostro aos teus pés. Tua graça me alcançou, teu amor me redimiu. Tua cruz é liberdade, vida nova encontro em ti. Tens meu coração, usa-me, Senhor, perto eu quero estar, e a ti me renderei. Que minha vida doe, forma de louvor,
prazer, uma alegria estar aqui com vocês para compartilharmos mais uma vez uma porção da Palavra de Deus. Eu me chamo Juan Tales, sou seminarista da Igreja Cristã Evangélica no Bequimão e espero que Deus os abençoe por meio dessa mensagem. Nossa mensagem de hoje ela se encontra na carta de Paulo aos Efésios e nós leremos do versículo 15 ao versículo 23. Mais uma vez, Efésios capítulo 1, versículos 15 a 23, onde nós lemos o seguinte: Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios, ele tem vários objetivos ali, vários propósitos que fazem com que ele sinta a necessidade de se dirigir àqueles irmãos naquela igreja. Alguns pensam que esta carta se refere a uma única igreja. Outros falam não apenas da igreja que está em Éfeso, mas de uma igreja de igrejas, melhor dizendo, que fazem parte daquela região ao redor de Éfeso. E por causa disso, a chamam de uma carta circular. Deveria ser endereçada tanto à igreja que estava em Éfeso, como a outras igrejas que estão ali por perto. Paulo tem muitos objetivos, e um desses objetivos é mostrar a esses irmãos aqui a grandiosidade da bênção de fazer parte dessa comunidade que o Senhor Jesus Cristo comprou com o seu sangue e formou, juntou de vários lugares da terra, de várias raças, de várias origens diferentes, chamada igreja. Paulo quer que esses irmãos da igreja de Éfeso e das igrejas ao redor tenham a ideia do quanto eles foram abençoados quando eles foram resgatados das trevas e trazidos para essa comunidade chamada de povo de Deus, família de Deus, a noiva de Cristo, o templo do Espírito Santo. Então, por causa disso, ele começa a sua carta, desde o capítulo 1, convidando os irmãos a bendizerem, a louvarem a Deus por tantas bênçãos derramadas. Mas ele também sabe que nem sempre os cristãos estão tão bem sintonizados em relação à dimensão dessas bênçãos que eles receberam. É como uma pessoa que recebe um prêmio, mas ela não sabe, ela não tem de maneira clara o valor que aquele prêmio tem. Ela não sabe expressar com palavras e nem sabe utilizar aquilo em toda a sua potência, em tudo aquilo que ele pode oferecer. É o que Paulo tem em mente. É como se ele dissesse: irmãos, vocês ainda estão muito aquém de perceberem o quanto vocês foram abençoados em Cristo Jesus. Por essa razão, ele fala das bênçãos que a igreja possui em Cristo, mas ele também passa a orar para que cada irmão, cada irmã que faz parte daquela comunidade comece então a ir ter uma noção mais profunda, gradualmente mais profunda dessas bênçãos que eles receberam. E por quê? Qual é o objetivo de Paulo orar nesse sentido? É porque ele deseja que cada irmão saiba viver de acordo com aquilo que eles foram chamados para o Evangelho para viver.
Os irmãos, os crentes em todos os lugares e em todas as épocas, então, precisam crescer no conhecimento do Evangelho, nas bênçãos que eles são adquiridas por meio desse Evangelho, que eles têm acesso, cada um deles igualmente, a essas bênçãos por meio de Jesus Cristo, e eles precisam ficar mais convictos disso para eles poderem viver a partir do Evangelho. Não significa apenas cumprir certos mandamentos, mas envolve, nós veremos, uma perspectiva correta em relação ao que nós devemos esperar desta vida. Envolve, inclusive, um contínuo conhecimento da grandeza do poder de Deus, das maravilhas de Deus, do seio das obras de Deus. Envolve também uma firmeza em cada vez mais abandonar o pecado, abandonar as trevas, abandonar tudo aquilo que é contra Deus e contra a palavra de Deus, vivendo firmemente em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, como é que as pessoas podem chegar ao conhecimento da dimensão, da riqueza, da profundidade das bênçãos derramadas sobre a igreja? A primeira maneira como Paulo vai mostrar isso é pela gratidão que ele mesmo tem pelas coisas que Deus fez por esses irmãos. Vejam, no versículo 15 ele começa dizendo: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós das minhas orações. Paulo começa então demonstrando àqueles irmãos daquelas igrejas ali da região de Éfeso a gratidão que ele tem. Mas a gratidão pelo quê? Pelo que eles são, ou pelo que eles fazem, ou pelo que eles deixaram de fazer? Muito pelo contrário. Ele diz que ele agradece a Deus. Ele agradece a Deus por uma coisa específica, pelo que eles se tornaram, mas não por conta própria. Não eles mesmos que fizeram isso em suas vidas. Pelo contrário, a graça de Deus os alcançou. Com tantas coisas boas que acontecem em nossa vida, uma pessoa que é curada do coronavírus ou de qualquer outro tipo de doença ou qualquer outro tipo de bênção material que a gente recebe, muitas vezes pode parecer ser mais significativo do que levantar a Deus um agradecimento, um louvor agradecido porque as pessoas creem em Jesus e porque as pessoas amam uns aos outros. Pode não parecer ser um motivo tão digno assim, de tanta alegria e de tanta gratidão. Mas para Paulo não. Para Paulo, ele deixa isso bem claro. A fé e o amor, que são marcas de um verdadeiro cristão, para Paulo aquilo dali é um motivo de uma profunda gratidão a Deus. Ele se dobra de joelhos e levanta a Deus a sua palavra de louvor, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque as pessoas que estão em Éfeso se tornaram cristãs. Irmãos, uma coisa que pode nos ajudar a entender bem a maneira como Paulo agradece e as motivações por trás disso, essa alegria que ele expressa aqui, por tanta bênção que foi derramada, é quando a gente começa entendendo o que ele fala bem no começo do versículo 15. Ele diz: por isso, se referindo ao que ele já tem falado do versículo 3 ao versículo 14. Do versículo 3 ao 14, como eu falei no início, Paulo vai listando para aqueles irmãos em Éfeso ali a quantidade de bênçãos que Deus derrama sobre eles. Ele começa dizendo no versículo 3 que sobre a igreja de Jesus Cristo foram derramadas toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais. Deus se agradou em dar a este povo que não merecia tudo aquilo que é necessário para a sua salvação. Desde antes de que esse povo viesse a existir, porque Paulo fala que essas bênçãos nos foram dadas, foram projetadas para serem dadas aos cristãos, por causa desse plano maravilhoso de Deus antes da criação do mundo. Deus planejou criar pessoas sobre as quais ele derramaria sua graça, sua bênção, e as quais ele faria experimentar cada uma dessas bênçãos.
o amor de Deus, a certeza do perdão dos pecados, a redenção pelo sangue de Jesus Cristo, a certeza de que todas essas coisas são nossas, que não vêm de nós mesmos, mas vêm pelo selo do Espírito Santo. Tudo isso e muito mais é dado gratuitamente por Deus. Então Paulo diz, é por isso que eu agradeço, porque Deus se agradou em abençoar de maneira tão rica essa comunidade chamada igreja. Mas ele fala mais, ele vai mais à frente, ele diz, e também porque vocês são crentes. Vocês têm fé em Jesus e vocês têm amor pela igreja, vocês têm amor pelos santos. E como eu falei ainda agora, parece não ser grande coisa, mas quando a gente começa a lembrar como foi que essas coisas se tornaram parte da nossa vida, como foi que nós chegamos a crer e como foi que nós chegamos a amar pessoas que antes nós não amávamos, antes nós não conhecíamos, a gente começa a entender melhor o que Paulo tem em mente aqui, a motivação por trás da gratidão de Paulo. Lembrem-se, a única maneira de uma pessoa ter acesso a todas essas bênçãos que há em Jesus Cristo é pela fé. A fé nos une a Cristo e nos dá acesso a tudo aquilo que Cristo conquistou para nós, por nós e para nós na cruz. Por isso, irmãos, nenhum cristão na face da terra pode se orgulhar da fé que tem como se fosse algo produzido por ele mesmo. Pelo contrário, cada vez que um cristão lembra de que ele crê, mas ele crê porque essa fé é dada por Deus, como Paulo vai falar mais à frente no capítulo 2, isso deveria ser um motivo dele humildemente agradecer a Deus, em dizer o seguinte, graças a Deus que eu posso experimentar uma confiança tal que, se fosse por mim mesmo, eu nunca teria. Graças a Deus que é por causa dessa fé que eu recebi da parte de Deus, que hoje eu tenho certeza de que todos os meus pecados são perdoados em Cristo Jesus. Eu tenho certeza de que Deus me ama, não por algum mérito meu, mas porque Ele me deu fé em Cristo Jesus para que eu cresça nele. Eu tenho certeza que Ele me guarda como seu filho e o seu poder está trabalhando a meu favor e por amor de mim, porque Ele me deu fé para crer em Jesus Cristo. Todas as bênçãos estão disponíveis a todo aquele que crê, mas as pessoas só creem porque Deus quer que elas creiam. Fé não é uma coisa tão banal que se encontra no mercado. É uma joia preciosa, uma capacitação que Deus dá a todo aquele a que Ele quer salvar. Então, Paulo agradece pela fé dos Efésios. Ele agradece porque Deus deu fé a essas pessoas, Deus as tornou cristãs. Por quê? Porque Ele deu fé a cada uma delas e assim elas entenderam, e elas passaram a entender o Evangelho e creram em Jesus Cristo. Mas Ele agradece também pelo amor que elas têm. Ora, se a fé não é algo natural a cada um de nós, o amor cristão também não é. Na carta de Paulo, na carta do mesmo apóstolo Paulo aos romanos, ele mesmo diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que Ele nos dá. Desde o Antigo Testamento, Deus tem prometido fazer isso, derramar o seu Espírito sobre o seu povo. E à medida que Ele fosse derramando o seu Espírito, Ele faria com que este povo andasse nas suas leis. E nós sabemos disso, que a lei do Senhor se resume no mandamento do amor. Mas é essa capacitação que Deus dá para que pessoas que anteriormente não se conheciam, pessoas que tinham motivações raciais, motivações religiosas, para não conviverem juntas, como aconteceu com judeus e gregos, por exemplo, passem a olhar um ao outro, passem a encarar um ao outro como irmãos em Cristo Jesus. Também não é algo tão natural assim. Não é algo natural para ninguém. Não é por causa da mera convivência, do tempo que eles passaram juntos, que eles passaram a se amar. Pelo contrário, o próprio apóstolo Paulo pode falar sobre isso melhor do que ninguém. Ele, que era altamente preconceituoso em relação aos cristãos, é alcançado pela graça de Deus e começa a dar a própria vida em favor do bem da igreja. Ele está numa prisão nesse momento, quando ele escreve a carta aos Efésios, e está ali se importando cada vez mais, sofrendo, mesmo algemado, pelo bem daquelas pessoas que nem o conhecem, como acontece com os colossenses.
mas ele está sofrendo e lutando por elas. E o que faz Paulo fazer isso? O que leva Paulo a agir dessa maneira? É o amor de Deus derramado nos nossos corações. Aquele que ama, como João diz, é nascido de Deus. Então, uma das marcas, além da fé, que demonstra claramente que alguém é um cristão de verdade, é o amor que ele tem, não por todas as pessoas apenas, mas especificamente pela família de Deus, pela noiva de Jesus Cristo, pelo templo do Espírito Santo, que é a igreja. Paulo, irmãos, então está agradecendo, está dizendo: meus irmãos, eu sou profundamente grato a Deus pelo que Ele fez na vida de vocês. Ele os converteu, Ele os tornou crentes, Ele os tornou cristãos. Para poder deixar isso ainda mais claro, eu quero usar uma pequena ilustração. Imagine que você tem parente no interior. E um interior muito precário, e por causa dessa situação lá não tem nenhum hospital. Seus parentes precisam se deslocar a muitos quilômetros até a próxima cidade para fazerem tratamento, para terem acesso ao hospital e tudo aquilo que ele pode oferecer, para ter acesso à saúde básica. Mas um dia chega um hospital naquela cidade que não tinha antes. Você não ficaria feliz, você não ficaria tranquilizado, você não estaria em paz pelo fato de que seus parentes e outras pessoas naquela cidade, amigos seus de infância e pessoas que você conhecia que eram muito queridas por você, agora podem todos eles terem acesso àquele hospital. E imagine ainda se aquele hospital for um hospital de alta complexidade, como é tão falado hoje em dia, em que eles podem ter acesso a tudo e a qualquer exame que eles precisarem. É claro que você vai ficar feliz. Aquelas pessoas tiveram acesso à saúde, a algo maravilhoso que eles não tinham antes. Paulo então pensa da mesma maneira. As pessoas estão tendo acesso à saúde, algo que não estava tão disponível para todo mundo antes. Mas agora eles estão tendo acesso a algo muito melhor. A cura de uma enfermidade que é muito pior do que isso que a gente está vendo em nossos dias, que é o pecado. E Deus está salvando pessoas. Deus está enviando a mensagem do Evangelho para que pessoas creiam em Jesus Cristo e tenham acesso igualmente a todas essas bênçãos espirituais. Portanto, a primeira maneira como a igreja deve crescer então no conhecimento das bênçãos que ela recebe de Deus, através dessa gratidão pelo que Deus já tem feito em nossa vida. Sim, irmãos, na época de Paulo, em que ele vai a uma cidade como a cidade de Éfeso, altamente idólatra, uma cidade que o culto deles era constituído de imoralidade, muita imoralidade, e pessoas completamente ignorantes em relação a Deus, em relação às promessas de Deus, em relação às alianças que Deus fez. Mas Paulo então chega ali como emissário do Senhor e prega o Evangelho, e pessoas são convertidas, pessoas são alcançadas, o perdão de Deus alcança aquelas pessoas ali também, a misericórdia e a graça de Deus vai resgatando aquelas pessoas das trevas para a luz. E Paulo fica como? Feliz. E enquanto ele está na prisão, um tempo depois que ele recebe notícia dessas igrejas também, ele continua agradecendo a Deus. Por isso que ele mesmo fala, ele não apenas agradece, mas ele agradece de uma maneira bastante específica, mencionando aqueles irmãos em suas orações. E sempre que ele está orando, e constantemente orando, ele está dizendo: Senhor, louvado seja o teu nome, pela fé que os efésios têm e pelo amor que eles têm demonstrado por todos os irmãos. Não é nada perfeito. A fé muitas vezes pode ter seus vacilos, e o nosso amor pode faltar em muitos aspectos, mas a presença deles ali, o início deles em nossa nova vida, demonstram claramente que Deus já passou por ali e que essa obra que Ele inicia, Ele vai levar até o fim. Então, graças a Deus pelo que Ele já tem feito em nossa vida, graças a Deus pela maneira como Ele já tem nos abençoado, mas isso não é tudo. Por isso que a partir do versículo 17, ele começa então a demonstrar que sua oração pelos Efésios não é apenas agradecimento, mas um pedido a Deus por aquelas pessoas.
No versículo 17 ele diz assim, ele diz que ele ora para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Porque Paulo, então, já que essas pessoas são tão abençoadas, já que essas pessoas foram alcançadas pela graça de Deus, eles conhecem a Deus, eles conhecem Jesus Cristo, eles têm fé em Jesus Cristo e demonstram amor um pelos outros, o que leva a Paulo, então, a orar, pedindo para que Deus lhes dê mais conhecimento, pedindo para que Deus lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. É porque, como aquilo que eu falei no começo, o nosso problema como cristãos e muito do nosso crescimento é comprometido pelo fato de nós não entendermos bem a profundidade e a riqueza, a dimensão das bênçãos que nós recebemos de Deus. Nós somos muito abençoados, Paulo sabe disso, e o que ele deseja então aos irmãos é que eles tenham cada vez mais consciência do quanto eles foram abençoados por Deus. Por isso ele ora. Ele ora pedindo a Deus o seguinte: Deus, eu quero que o Senhor, que é o Pai da glória, aquele a quem pertence toda a glória, aquele de quem emana a sua própria glória, como ele fala, como ele se revela no Antigo Testamento, eu quero que o Senhor, porque o Senhor é o único que pode fazer isso, eu quero que o Senhor dê aos meus irmãos em Éfeso espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do próprio Senhor. Vejam, a gente precisa considerar isso daqui. Paulo deseja então que esses irmãos tenham sabedoria e revelação, que parece ser a mesma coisa, mas não é. Alguns comentaristas falam que a sabedoria e revelação indicam duas coisas aqui. Os irmãos precisam conhecer mais profundamente, e à medida que eles vão conhecendo mais profundamente, eles precisam entender como é que eles vão viver e colocar cada bênção dessa em prática. Paulo, então, irmãos, ele está orando por essas duas coisas, é uma espécie de capacitação da parte de Deus para que esses irmãos conheçam aquilo que já é deles em Cristo Jesus. Vejam, ele diz o seguinte: a sabedoria e a revelação, elas têm que ser no pleno conhecimento de Deus. Sim, não é apenas nas bênçãos que Deus dá, mas à medida que nós fomos conhecendo o quanto nós fomos abençoados por Deus, uma coisa deve ficar mais clara para nós: o quanto Deus é bondoso e misericordioso conosco. À medida que uma pessoa começa a pensar cada vez mais na profundidade dos seus pecados e da enormidade do perdão que ele recebeu, ele começa a ficar mais patente para ele, e não resta dúvida de quanto ele foi alcançado pela misericórdia de Deus. À medida que uma pessoa conhece a pessoa de Jesus Cristo e sabe da sua determinação desde o começo em salvar pecadores como eu e você, essa pessoa começa a entender mais profundamente o tamanho do amor de Deus. É isso que Paulo está pedindo. Meus irmãos, meu Deus e meu Pai, eu peço que o Senhor dê a esses irmãos a capacidade de entenderem cada vez mais o quanto eles foram abençoados, mas com qual objetivo? Para que eles tenham cada vez mais um profundo conhecimento do Senhor. Sim, porque essa é a vida eterna. Nós falamos que nós temos a vida eterna por meio de Jesus Cristo, e o Evangelho de João está ensinando isso do começo ao final. Mas o que é a vida eterna? O próprio Senhor Jesus Cristo define em João 17, versículo 3, a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e conheçam a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. E muito mais, ele chega a dizer que nenhuma pessoa pode conhecer a Deus, nenhuma pessoa pode conhecer o Filho, a menos que Deus se dê a revelar. Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus Cristo disse a Pedro, quando Pedro foi capaz de confessar que ele era o Cristo, ele mesmo disse: você é um bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai. O próprio Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele exulta diante do Senhor, do seu Deus, dizendo: graças te dou ao Pai, porque esse conhecimento a respeito do teu Filho, o Salvador deste mundo, não foi dado aos poderosos, mas foi dado aos pequeninos.
Então Paulo está dizendo: meu Deus, eu quero que o Senhor abra os olhos dos meus irmãos cada vez mais para que eles entendam que eles já possuem em Cristo Jesus e que eles não precisam de mais nada do que esse mundo possa oferecer em relação a tudo aquilo que eles precisam espiritualmente, porque tudo lhes foi dado em Cristo Jesus. Todas as bênçãos espirituais estão disponíveis a todos aqueles que são parte do povo de Deus. E a maneira como Paulo, então, espera com que isso aconteça, ele vai explicar como é que os irmãos terão um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus, quando os olhos do seu coração forem iluminados. E o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que Deus lhes dê uma capacidade tal que esse conhecimento que vocês possuirão, a maneira como Deus irá ensiná-los e capacitá-los, ela tem que ser profunda. Por isso que ele fala dos olhos do coração, a parte mais profunda do ser, segundo a concepção que eles tinham na época. Então, a ideia bíblica é essa. Da onde é que deve partir o amor de Deus? O amor a Deus deve partir de todo o coração. Qual é a coisa mais preciosa que uma pessoa deve guardar? É o seu coração. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: a boca vai falar justamente do que está cheio o seu coração. Então é de lá também que a iluminação deve partir, ou melhor, é lá também que a iluminação deve alcançar. São os olhos do nosso coração para compreendermos corretamente as coisas que nós temos em Deus. Mas Paulo é específico. Para quê? Para que nós receberemos toda essa capacitação? No versículo 18 ele responde: para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, a riqueza da sua glória, da glória da sua herança nos santos e a suprema grandeza do poder de Deus para conosco, os que cremos em Deus. Irmãos, esse versículo 18 e versículo 19, a linguagem que Paulo usa aqui é uma linguagem tão maravilhosa que a gente encontra dificuldade para explicar. Porque é como se ele estivesse utilizando as palavras em seu nível máximo para poder definir tudo aquilo, as qualidades das bênçãos que os cristãos receberam. Ele fala o seguinte: vocês precisam ser capacitados para que vocês entenderem a natureza, a esperança do seu chamamento. Significa que os irmãos precisam ser capacitados para que eles possam compreender mais claramente o que eles devem esperar à medida que eles foram chamados por Deus das trevas para a luz, por meio do Evangelho. Eu já disse em outras oportunidades que a nossa esperança, e eu preciso repetir, não é como a esperança do mundo. A esperança do mundo não passa de um tomara. Eles não têm qualquer garantia de que aquilo que eles mais esperam e mais desejam será realizado. A esperança do cristão, e o pastor falou sobre isso recentemente também, é que é completamente diferente, porque nós temos uma certeza. Tanto que o autor de Hebreus fala dela como uma âncora da alma. Ela está bem firmada e bem fincada, e ela é firme e sustenta. Por causa disso, Paulo está dizendo: vocês precisam entender essas coisas. A primeira delas é que vocês precisam entender que é o que vocês devem esperar, a vocês que foram chamados por Deus das trevas para a luz. A segunda coisa que eles precisam também saber é qual é a riqueza da glória, da herança que Deus lhes deu nos santos. Vejam as palavras que Paulo fala, que Paulo usa: riqueza da glória da herança. Olha a maneira como Paulo está se expressando sobre as bênçãos que nós recebemos da parte de Deus. É uma coisa altamente rica, é uma coisa completamente gloriosa, e é uma herança, algo que Deus dá livremente, de graça, ao seu povo. Ele fala a riqueza da sua herança nos santos, o povo de Deus. Irmãos, e em terceiro lugar, ele também fala sobre a suprema grandeza do poder de Deus para conosco. Por que ele fala então da esperança, da riqueza da glória da nossa herança, e por último ele fala da grandeza do poder de Deus para conosco? Porque ele precisa colocar
cada vez mais a certeza no coração de seus ouvintes e a certeza que cada um de nós precisa ter. Por que a nossa esperança não é um tomara? Por que a nossa herança é tão rica e gloriosa? Porque ela é sustentada pelo poder de Deus. Aquele que é poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos é justamente aquele que garante todas as bênçãos que Ele nos promete. Sim, meus irmãos. Esse é o Senhor nosso Deus. O seu poder, como nós falamos em outra oportunidade, está disponível e está trabalhando em favor daqueles que foram alcançados pela sua graça. O seu poder está operando, está administrando todas as coisas, inclusive a pandemia do Covid-19, para que as pessoas a quem Ele ama, as pessoas que foram alcançadas por sua graça, possam chegar a experimentar a herança que Ele tem reservado para elas, possam ter a sua esperança cumprida e saberem que, como diz o salmista, Senhor dos exércitos, bem-aventurado é o homem que em ti confia, porque ele sabe que esse homem nunca será decepcionado, porque, como o próprio anjo falou a Maria, o nome dele será Jesus. Mas por quê? Qual é a garantia? Porque não haverá impossível para Deus em todas as suas promessas. O que Deus promete, Ele é capaz de cumprir. O que Deus promete, aquilo que Ele deseja fazer, não há quem o impeça de fazer. Por conta disso, Paulo está o tempo todo remetendo ao coração dos seus irmãos essas verdades e essas garantias. Nós fomos ricamente abençoados e os irmãos precisam saber disso, os irmãos precisam ficar cada vez mais cientes dessa verdade, dessa bênção, dessa salvação gloriosa. E vocês precisam saber que tudo isso nos está garantido, não pelo que nós fazemos, não pela firmeza da nossa fé ou pela firmeza da nossa obediência, mas tão somente pelo poder de Deus que está protegendo, que está garantindo, que está providenciando para que tudo atinja o seu propósito. Então vejam como ele fala. Ele continua dizendo o seguinte: qual é a prova de que o poder de Deus está disponível à igreja? Ele começa a demonstrar isso a partir do versículo 20. Essa é a certificação, essa é a maneira como ele vai demonstrar que esse poder é realmente operante. Veja, ele fala sobre a eficácia do poder de Deus, o mesmo poder que no versículo 20 ele diz que ele exerceu em Cristo, quando ele ressuscitou o seu Filho dentre os mortos, fazendo aceitar a direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no mundo, também no vindouro. As coisas que Paulo fala aqui no versículo 20 e no versículo 21 são justamente a maneira como ele quer demonstrar que esse poder está disponível à igreja. Ele fala da ressurreição do Filho de Deus. Sim, o poder que Deus exerceu em tirar o seu filho debaixo da terra e fazê-lo assentar, subir acima de todo principado e potestade, acima de todos os reinos do mundo, acima do Império Romano que dominava na época em que essa carta foi escrita, é a maior e a melhor prova de como Deus está providenciando e garantindo que a sua igreja participará de todas as bênçãos que ele prometeu. Sim. A ressurreição de Jesus Cristo e o assentar-se à direita de Deus nos remetem a todo aquilo que nos garante que Deus também nos levará para junto de si, que Deus cumprirá a redenção que ele já começou. Cristo está lá. E o Catecismo de Heidelberg me lembra isso de maneira muito clara quando ele pergunta por que é tão necessário, porque traz consolo ao nosso coração o fato de Jesus Cristo estar assentado à direita de Deus. E ele mesmo responde que o fato de Jesus Cristo estar assentado à direita de Deus é a garantia de que a nossa carne está também entrando no paraíso,
que a nossa carne está no céu, porque Ele é o nosso representante, Ele é o nosso cabeça. E Ele mesmo prometeu no Evangelho de João, quando Ele orou pelo seu povo, dizendo: Pai, a minha vontade é que onde eu estiver, aqueles que o Senhor me deu também estejam. Ele mesmo promete, quando nós estamos celebrando a nova aliança, dizendo isso, que Ele não tomaria com os seus discípulos em Mateus aquele vinho novamente, até tomá-lo de novo conosco no reino de seu Pai. O poder de Deus foi exercido quando Deus demonstrou que Ele derrotou a morte na cruz, porque a morte não tem domínio sobre a vida eterna. Aquele que dá a vida, como o próprio Jesus Cristo disse: eu sou a vida eterna e eu dou a vida. Esse direito eu recebi do meu Pai, esse mandamento eu recebi do meu Pai, de dar a minha vida e tomá-la novamente. E Ele mesmo garante a cada um daqueles que são suas ovelhas que Ele é o bom pastor e que Ele dá a cada uma de suas ovelhas a vida eterna. E por causa disso elas jamais perecerão, porque elas estão protegidas no seu poder, nas suas mãos. Da mão do Pai ninguém pode retirar. O poder de Deus é exercido na ressurreição de Jesus Cristo. O poder de Deus é exercido no assentar de Jesus Cristo sobre todo principado e potestade, de maneira que nada na face da terra pode frustrar o propósito do Senhor para com o seu povo, para com a sua igreja. Deus levará as suas bênçãos ao seu povo a cabo. Ele cumprirá cada promessa que Ele nos fez. O seu propósito iniciado antes da fundação do mundo chegará à sua consumação, porque Ele é poderoso para fazer todas essas coisas. Mas Paulo não para por aí. Ele continua dizendo, no versículo 22, que depois de Deus ter feito o seu Filho assentar-se sobre todo o principado e potestade, sobre todo o domínio deste mundo, Ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas para quê? Com qual objetivo? Para que Cristo fosse o cabeça, aquele que reina e que governa sobre todas as coisas. E o que foi que Ele fez com esse Cristo? Ele pegou o seu Filho, Jesus Cristo, aquele que Ele mesmo exaltou, e a esse Cristo Ele entregou à igreja. E essa é uma das figuras mais bonitas que Paulo utiliza na carta aos Efésios, porque Paulo está se referindo a essa entrega de Jesus Cristo à igreja, a essa garantia das bênçãos espirituais que Deus decidiu dar a este povo, como se fosse o casamento de um príncipe com uma plebeia. Sim, o príncipe, aquele que é o herdeiro do trono, aquele que tem acesso a todas as riquezas de um reino. Ele se apaixona justamente, não pela mulher mais sábia ou pela mulher mais bonita, mas ele se apaixona justamente por aquela que não tem nada para oferecer, nem beleza natural. Deus é tão bondoso que Ele pega o seu Filho, que Ele educou, que Ele preparou, que Ele enriqueceu e entrega justamente a essa mulher. Irmãos, me expliquem uma coisa. Toda a pobreza que ela tem, com a qual ela viveu durante toda a sua vida, fará algum efeito sobre a riqueza que este príncipe herdará de seu pai? Claro que não. Mas, pelo contrário, tudo aquilo que ele tem de mais rico, de mais precioso, é suficiente para cobrir tudo aquilo que ela tem, tudo aquilo que ela era, para tirá-la daquela situação e lhe dar uma nova vida. A mesma imagem, uma imagem parecida e muito mais profunda, que fala de uma realidade muito mais, que vai muito mais além do que essa, é o que Deus faz com o seu povo, é o que Deus faz com a igreja. Quem éramos nós? Paulo vai passar a falar no versículo 2 que nós éramos filhos da ira de Deus, nós estávamos distantes das promessas de Deus, nós andávamos nesse mundo completamente alienados a respeito de Deus, andando sobre o curso desse mundo, vivendo ali segundo o príncipe da potestade do ar. Mas Ele mesmo fala que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Sim, esse que está sentado sobre as regiões celestiais, esse que está sentado sobre todos os poderes, a Ele é dado como noivo a esta plebeia chamada igreja.
e ela então recebe da sua glória. Ela faz parte de todas as bênçãos que ele conquista, e ele derrama tudo aquilo que ele conquistou na cruz, tudo aquilo sobre o qual ele foi vitorioso em relação ao pecado, em relação ao mundo, em relação ao diabo. Tudo isso ele dá em favor da sua amada. E por último, Paulo fala no versículo 23, a igreja, ela é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Parece ser uma expressão um pouco estranha, mas para entendermos melhor, não é como se Cristo precisasse da igreja e sem ela ele não encontrasse sentido para existir. Não é nada disso. O que Paulo está explicando aqui é justamente isso, que a igreja completa a Cristo no sentido de um rebanho que completa o seu pastor, de uma videira que precisa dos seus ramos. Vejam, não é que Cristo depende da igreja, mas a igreja é completamente dependente dele. Mas à medida que ele se une com o seu povo numa união espiritual pela fé, aquele que é o cabeça de todas as coisas, ele é completo pelo seu corpo, ela é a plenitude daquele que governa tudo e de quem todas as coisas dependem, que é o próprio Senhor Jesus. Percebam então que toda esta oração que Paulo está fazendo, essa longa oração, do versículo 15 ao versículo 23, tem um único objetivo: levar os irmãos, levar as igrejas a entenderem como eles foram abençoados por Deus e como eles precisam entender a profundidade das riquezas dessas bênçãos que eles receberam da parte de Deus, coisa que nem sempre está tão clara a cada um de nós. Nós somos ricos, nós somos muito abençoados, mas parece que a gente não tem uma clara noção da profundidade de todas essas riquezas. Por que então falar sobre esse assunto? Por que a gente traz essa mensagem? Primeiro, irmãos, porque nós cada vez mais, nesse tempo em que nós estamos vivendo em isolamento social, nós precisamos lembrar de quem nós somos e qual é o nosso chamamento da parte de Deus. Nós somos uma comunidade que não nasceu da vontade do homem, que não nasceu de esforços humanos, mas nasceu justamente desse propósito maravilhoso de Deus de manifestar o seu poder na vida de pecadores como eu e você. Por causa disso, nós precisamos nos preparar e cada vez mais agradecer, porque nós podemos fazer parte dessa comunidade. Muita gente fala uma coisa que é muito verdadeira. Geralmente a gente dá valor quando a gente perde as coisas. E o que eu tenho visto é como os irmãos cada vez mais se sentem impelidos a demonstrar o seu amor uns para com os outros por causa desse distanciamento, por causa desses meses que nós passamos distantes um do outro. E isso deveria, e é o motivo maior pelo qual nós devemos desejar que tudo isso passe e que nós voltemos para nossas comunidades, que nós voltemos a nos encontrar regularmente aos domingos e nos outros dias de culto, deve ser também não apenas a saudade de estar com os irmãos, mas a nossa consciência do que Deus tem feito por nós, de quem nós somos como comunidade alcançada pela graça de Deus. Nós somos o único povo na face da terra que pode viver o tempo todo dizendo que nós fomos abençoados. Mesmo quando não parece que nós fomos abençoados, mas é porque talvez nós não estamos lembrando bem do quanto nós recebemos. Outro motivo que faz com que essa mensagem seja importante, que deve nos fazer refletir, é o fato de que nós precisamos nos preparar. Nós não podemos nos acomodar com o fato de que os cultos online, que as transmissões de pregação, que os louvores que chegam à nossa casa por meio das redes sociais são suficientes para nós. Não são. Não são. Deus adquiriu uma família com o sangue do seu Filho. O Espírito Santo adquiriu uma casa. Jesus Cristo adquiriu uma noiva. E isso implica o tempo todo em relacionamento. Por causa disso, se por acaso o nosso coração esteja tentado a se acomodar
com o distanciamento e com todo esse conforto que a gente desfruta de poder assistir um culto que é transmitido, isso deve ser afastado imediatamente do nosso coração. Isso deve ser afastado. Porque nós somos um povo, nós somos irmãos uns dos outros. E não tem como demonstrar amor pelos outros daqui apenas de longe. É claro que nesse momento é a única maneira, mas quando tudo isso passar, isso vai requerer de nós coragem e firmeza para nos encararmos, para nos confraternizarmos cada vez mais e para celebrarmos todas essas bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. Nós somos uma comunidade extremamente abençoada. E o que deve fazer com que cada um de nós insista e não desista da igreja, como muitos têm feito, durante a pandemia, antes da pandemia, é o fato de nós sabermos que o quanto Deus foi bondoso em nos alcançar e em derramar cada uma dessas bênçãos sobre nós. É a igreja que é abençoada. Paulo está falando aqui não apenas de cristãos individualmente, não apenas de cristãos com suas famílias em suas casas. Ele está falando de uma comunidade muito maior. Ele está falando que isso faz parte de cada um, isso alcançou a cada um daqueles que faz parte dessa comunidade, desta família. Pegando aquela ilustração do começo, se você fica feliz porque os seus parentes foram alcançados por um hospital, porque a saúde e o acesso à saúde alcançou a cada um deles, cada um de nós deve ficar feliz porque Deus tem salvado pessoas todos os dias por meio da pregação do Evangelho. E que nós fazemos parte dessa comunidade de pessoas resgatadas e nós celebramos juntos as grandiosas coisas que Deus tem feito na nossa vida. Nós somos uma igreja, nós somos comunidade, nós somos a comunidade abençoada que precisa crescer cada vez mais e se aprofundar cada vez mais dessas ricas, grandiosas e preciosas bênçãos que Deus nos deu. Que Deus em Cristo nos abençoe.